dependendo da obra e do tipo de estrutura que servirá de suporte para o forro, não é possível seguir a distância correta dos tirantes. Às vezes, nem existe suporte para a fixação dos tirantes. Para esses casos, você deve usar o forro gypsum estruturado especial. Esse tipo de forro usa montantes em sua estrutura, como se fosse uma contraparede instalada na horizontal. Vamos à montagem. Primeiro, você marca o nível na parede com a ajuda de mangueira de nível ou nível a laser. Lembre-se de levar em consideração a medida do forro acabado. Após a marcação do nível, você vai fixar os perfis de perímetro. Para o FGE especial, utilizam-se guias no lugar das cantoneiras. A fixação das guias deve ser feita com parafusos e buchas ou finca-pinos, com 2 pontos de fixação a cada 60 centímetros. Após a fixação das guias, é hora de fixar os montantes. Mais uma vez, a distância entre os montantes deve ser, no máximo, de 60 centímetros, podendo ser menor, dependendo da especificação. Ao paginar o forro, procure sempre posicionar os montantes em relação ao menor vão. A colocação ou não de tirantes vai depender da especificação, podendo variar em função do vão entre os suportes, dos montantes usados e se eles são simples ou duplos. Quando houver a necessidade de tirantes, existem 2 formas de fazê-lo. Vamos demonstrar as 2. Para lajes, utilize guias como tirantes. Você deve medir a distância do suporte ao nível do forro e acrescentar 20 centímetros. Depois você corta as abas das guias nos 20 centímetros. Dobra o perfil e fixa-o com parafusos LA 9,5 mm em ambas as abas. Para fixar o tirante de guia, o lado com 20 centímetros será fixado na laje por meio de 2 parafusos e buchas, e na outra extremidade, fixe a alma do montante por meio de 2 parafusos LA 9,5 mm. O ideal é utilizar um tirante de guia de cada lado do montante. Se o montante que estiver montando o forro for simples, fixe previamente um pedaço de guia com 20 centímetros ao montante com 2 parafusos LA 9,5 mm em cada aba para servir de suporte para o tirante de guia. Para estruturas metálicas ou de madeira, utilize fita metálica perfurada como tirante fixada aos montantes e ao suporte por meio de parafusos, arruelas, porca e contraporcas. Para nivelar a estrutura, utilize uma linha por baixo dos perfis ou um nível a laser. Após nivelar o forro, você pode começar o chapeamento. Nas estruturas do forro estruturado especial, também é possível utilizar as chapas gypsum, mas para ilustrar a montagem, utilizaremos chapas ST. No forro estruturado especial, a fixação das chapas é realizada no sentido transversal da estrutura. Você deve começar o chapeamento por um dos lados do forro e retirar qualquer irregularidade de esquadro ou alinhamento na primeira chapa. As chapas devem ser encostadas nos perfis e na alvenaria. O aparafusamento da chapa deve ser feito por todo o perfil com os parafusos a 1 cm da borda. Nas pontas, você deve colocar os parafusos a uma distância de 5 cm das bordas. A distância entre os parafusos deve ser de 25 a 30 cm. É preciso ter cuidado também com a profundidade dos parafusos. A medida ideal é de cerca de 1 mm em relação à superfície. Uma dica: sempre use o limitador na parafusadeira. O parafuso que você vai usar no chapeamento é o TA 25 mm se o forro tiver só uma camada de chapa. As juntas formadas pelos topos das chapas devem ser desencontradas, intercalando as chapas. Na colocação da segunda fiada de chapas, inicie com um pedaço de 60 cm ou 1,20 m. Desta forma, você garante o desencontro das juntas. Após o chapeamento, basta realizar o acabamento. O acabamento do forro deve ser feito em 3 demãos. Você vai precisar de uma espátula e de uma desempenadeira. O processo de acabamento deve seguir uma sequência. Primeiro você trata as juntas rebaixadas, depois as do topo, os encontros em ângulo e, por fim, a cabeça dos parafusos. Desta forma, eliminamos a possibilidade de sobrepormos acabamentos e criarmos volume nas juntas. Vale lembrar que o acabamento deve ser realizado com a massa de rejunte gypsum. Nunca use gesso ou fita telada para o tratamento das juntas. Prepare a massa
conforme as instruções na embalagem. E no caso dos forros, o cuidado com o ponto da massa é ainda mais importante em função da gravidade. Antes de aplicar a primeira demão do acabamento, você deve calafetar as possíveis folgas entre as chapas. A primeira demão é chamada de massa, fita, massa. Você aplica uma camada de massa em toda a junta. Deve colocar a fita JT e retire o excesso de massa apertando bem a fita e recubra a fita com massa enquanto a massa sob a fita está úmida, tudo no mesmo instante. Após a secagem da primeira demão, que dura em torno de 40 minutos, você vai aplicar a segunda demão com massa. Dependendo do nível da junta, pode ser necessária uma terceira demão de massa. Se a segunda demão ainda não apresentar a qualidade de acabamento desejada, ou não tiver sido suficiente para regularizar a superfície entre as chapas, aplique a terceira demão de massa, sempre após a secagem da demão anterior. Nessa terceira demão, você poderá usar uma massa mais fluida para conseguir um acabamento mais fino. Nas juntas do topo, primeiro você aplica a primeira demão, o processo massa, fita, massa. É importante retirar bem o excesso da massa, pressionando bem a espátula ou a desempenadeira. Depois, você vai aplicar a segunda demão de massa, com a desempenadeira posicionando-a a partir da borda da junta em ambos os lados, abrindo a junta em 60 cm de largura. Para finalizar, aplique a terceira demão sobre o eixo da junta. A terceira demão é obrigatória. Lembre-se de aguardar o tempo de secagem entre as demãos. Após, você realiza o acabamento dos encontros em ângulo. Neste caso, o processo é o mesmo: massa, fita, massa, segunda demão e terceira. Depois basta recobrir os parafusos com 2 demãos de massa. Pronto, finalizamos o nosso forro. Agora é só realizar o processo de pintura.